Grêmio 3-2 para cima do Inter, vitória no Grenal, um jogo em que a gente foi extremamente prejudicado. O Marcelo de Lima Henrique, o árbitro, conseguiu ter a proeza de dar 3 pênaltis para o Inter, além de expulsar o Arthur. E mesmo assim a gente conseguiu vencer. Sobre como foi o jogo, um início de jogo equilibrado, onde o Grêmio eu gostei demais da postura. Finalmente o Mano Menezes fez algo diferente. Esse diferente foi a utilização do Marcos Rocha como um zagueiro pela direita. Foi uma linha de 3 defensores sem ter 3 zagueiros, né? Com Wagner Leonardo sendo o cara pela esquerda, o Noriega centralizado, o Marcos Rocha pela direita, puxava o Pavon para uma linha de ala e do outro lado o Marlon. Com isso, o William jogava mais próximo do Carlos Vinícius e fez uma grande atuação. É isso que se espera do Mano Menezes. O cara é técnico, ele é pago para pensar. E finalmente ele fez algo diferente. Então, assim, agora sim eu acho que ele pode ter um respaldo maior a partir da utilização dessa formação, uma formação que quebra um pouquinho o padrão normal de 4-2-3-1, vai com 2 pontas, 2 volantes, um meia, um centroavante e acabou. Pô, qualquer técnico, qualquer um pode fazer isso, cara. Ele tem que fazer o diferente. Ele fez e a gente foi recompensado. Esse 3-2 é até mentiroso. Se não fosse os roubos, os assaltos, os pênaltis pro Inter, a gente teria vencido com uma facilidade muito maior. Essa que é a verdade. Sobre o jogo, que nem eu falei, começou equilibrado, o Grêmio tendo mais a bola, mas o Inter em um escape rápido consegue encontrar o seu primeiro pênalti, uma jogada que o Bernabé adianta a bola, claramente ele simula, e o Noriega dá um carrinho que ele nem vai no Bernabé, ele dá o carrinho para fechar a trajetória da bola. Quando ele vê que o Bernabé ia antecipar, ele recolhe a perna, só que o Bernabé claramente ele dobra a perna, simula e acaba tendo um contato final da sola do pé do Bernabé com o joelho do Noriega. Mas depois do Bernabé já ter simulado um pênalti nada a ver, o juiz não deu em campo e o VAR teve a coragem de chamar. Eu reclamei tanto aqui, vou reclamar ao longo do vídeo inteiro, sobre o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro. Inclusive, o cara é carioca, era da Federação Carioca, só que roubou tanto o Vasco contra o Flamengo que teve que ir para a Federação Cearense. Aquele gol, por exemplo, do Douglas, né, o Douglas ídolo do Grêmio, meio campista, que ele faz um golaço em uma cobrança de falta, que a bola pinga dentro do gol, e não é dado o gol, e pingou muito dentro do gol, o árbitro era ele. Então, assim, no gauchão que o Inter foi campeão esse ano, o árbitro era ele também. É um árbitro horrível. Aquele lance em que o Cássio pega a bola com a mão fora da área, eu acho, contra o Diego Souza, alguns anos atrás, também era ele que dá só amarelo. Então, assim, é um árbitro horrível. Ele é o famoso árbitro resenha, né? Ele quer entrosar com o jogador, quer ser amiguinho do jogador, mas ele é ruim. Ele é muito ruim. E piorou demais, atrapalhou demais as expectativas do jogo do Grêmio. A gente jogou bem, é por isso que a gente ganhou. Mas a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. Nesse primeiro pênalti inventado, o Alan Patrick bate, o Thiago Volpe quase pega, acabando não defendendo e a bola entra. Minutos depois, o Grêmio reage bem. De novo, o Grêmio fez uma grande atuação, muito por essa utilização do Marcos Rocha como um terceiro defensor nessa criação das jogadas. Esse foi o grande acerto do Mano Menezes. E o gol do Grêmio surge de uma jogada muito bem triangulada entre o William e o Marlon, que nem eu falei. Tendo o Marcos Rocha mais preso, o Marlon tem muito mais liberdade. Então o William vem para o meio, dá o passe para o Marlon, ele chega cruzando. O Carlos Vinícius, na especialidade dele, que é a bola aérea, empata o jogo. Um pouquinho depois, ele teve uma chance em um belo cruzamento do Pavon, e que era para ele chegar finalizando de primeira. Ele tenta dominar e acaba se machucando. É uma perda muito grande. A gente perde ali o Carlos Vinícius, entra o André no lugar dele. Daqui a pouco eu chego em como foi a atuação do André. Enfim, até o momento 1-1. Um pouquinho depois, outro pênalti para o Inter, onde o Grêmio já estava melhor. O jogo inteiro o Grêmio foi melhor. Os momentos que o Inter talvez tenha criado mais foi no segundo tempo, onde o Grêmio já estava só se defendendo. No primeiro tempo, onde foi mais equilibrado, as chances do Inter foram basicamente os pênaltis. Então, assim, no jogo inteiro, aliás, praticamente o Inter só criou com os pênaltis e depois da expulsão do Arthur, natural. Enfim, pênalti onde vem um cruzamento, o Borré puxa a camisa do Noriega, foi falta do Borré, o juiz não quis olhar isso, quis olhar o pênalti. A bola de fato bate no braço do Noriega, ainda cabia a interpretação talvez, do porque o Inter não saiu nada prejudicado com esse desvio, muito pelo contrário, o Marcos Rocha iria cortar de cabeça, com o desvio a bola sai literalmente da trajetória da cabeça do Marcos Rocha e fica a feição para o Carboneiro fazer o gol. O Carboneiro desperdiça a finalização, perde o gol, e aí o VAR chama de novo. E aí
o Marcelo de Lima Henrique, marca de novo. De novo, é um árbitro sem personalidade, é um árbitro ruim. E ele é marcado mais um pênalti para o Inter, mais um pênalti do Noriega, que inclusive começou a chorar dentro de campo. Natural, é a oportunidade da vida do cara e ele ser prejudicado dessa forma, com 2 pênaltis, que estavam jogando fora um Grenal, jogando fora um jogo importantíssimo para o Grêmio, qualquer um ia ficar abalado, né? É isso que uma arbitragem ruim faz. Se desestabiliza o jogador, imagina nós da torcida. Eu tô rouco até agora, de tanto xingar o árbitro, essa que é a verdade. Enfim, o Alan Patrick vai para a cobrança, desloca o Thiago Volpi e faz o 2-1. Pouco tempo depois, o Grêmio reage muito bem de novo. Cobrança de escanteio, cobrança do William, mais uma participação em gol do William. E o André faz outro gol de cabeça. Aqui vale se destacar também, a gente tem méritos, mas esse time do Inter é muito ruim, cara. Não parece nem ser o mesmo time do início do ano. Para mim é muito claro que desde a saída do Fernando, desde a lesão do Fernando e consequentemente a rescisão do contrato dele, a partir dali desandou o Inter. Para mim é muito notório isso. Onde o Fernando entrava como um terceiro zagueiro, era muito difícil de fazer gol no Inter. Hoje não, o Grêmio não fazia 2 gols em ninguém. Eu não me lembro de um único jogo do Mano Menezes que o Grêmio fez 2 gols. E o Inter teve a proeza de tomar 3. Né? Mostra a fragilidade da defesa do Inter, fora a pouca criação, né? Porque o Alan Patrick fez 2 gols, ainda perdeu outro pênalti, é o meio de criação desse Inter, mas eu não me lembro da última assistência do Alan Patrick e nem do último gol de bola rolando dele. O cara literalmente só faz gol de pênalti. O Alan Patrick deve ter o quê? Uns 13 gols na temporada? Desses 13, pelo menos 8 são de pênalti. Isso eu tenho certeza. Talvez até mais. Enfim, saem 2-2 para o intervalo. No segundo tempo, ali é uma mexida que é importantíssima, a entrada do Alisson e do Kike Oliveira. O Alisson entrando pela meia direita, eu cheguei a questionar um pouquinho, porque com bola ele fica numa linha mais distante do gol do que o Kike Oliveira pela esquerda. Que nem eu falei, o Marcos Rocha preso, o ponta desce para uma linha de ala, né? Acaba dando uma liberdade um pouquinho maior para o Marcos Rocha, para o Alisson ficar numa linha mais avançada, e o gol sai assim, um passe do André, acho que era o Juninho que estava no Alisson, por sinal, o Juninho é um zagueiro muito mediano, o Inter é uma equipe gigante, o Grêmio é maior, mas o Inter não deixa de ser grande, e merecia ter um zagueiro melhor. O Alisson infiltra, corta da direita para a esquerda, finaliza no cantinho e faz um golaço. Não tinha nem 1 minuto em campo, e ali já fica na minha visão notório essa dupla de pontas do Grêmio. É de um lado o William, do outro o Alisson, não tem o que falar. O Pavão fez até um jogo bom, mas não se compara com o Alisson. E o Kike entrou bem, mas não se compara com o William. Os titulares é o William e Alisson. Pavão e Kike Oliveira são opções para o segundo tempo. Acho que dava talvez até para resgatar o Amuso em determinados momentos. Ele pode ser importante nesse X1, nesse desequilíbrio no segundo tempo. Mas enfim. Ali o Alisson faz o gol do 3-2. Quando parecia que a gente ia administrar essa vitória, tem a expulsão do Arthur que cria um caos no jogo. Uma jogada que ele basicamente entra duro, ele vai para fazer a falta e parar o contra-ataque. Acaba que ele chega atrasado e vai numa linha mais alta, né, basicamente na panturrilha do jogador do Inter. É uma jogada que ele não vai com violência, com a intenção de machucar, mas ele vai com a intenção de claramente parar o contra-ataque. Tanto é que ele leva cartão por parar o contra-ataque, não pela intensidade da falta. Mas o VAR de novo se intromete, entra em ação e chama para o juiz revisar. É incrível, teve 4 participações do VAR no jogo. Nos 4 eram para lances a favor do Inter. Curioso isso, né? E são todos, assim, o lance 4, deixa eu ver, os 3 pênaltis do Inter e a expulsão do Arthur. O do André nem precisou, né? Então foram 3 participações, vai. O primeiro não era para chamar, que não foi nada. O segundo teve uma falta antes do pênalti. O do Arthur, beleza. O do Arthur, sim, eu acho que era para revisão. Os 2 primeiros pênaltis não foi nada. E eu não falo nada do terceiro, porque no terceiro, de fato, o André erra o bote. Eu queria uma câmera mais próxima para ver se de fato teve contato. Mas ele, de fato, ele errou o bote. Teria que ter um ângulo melhor, mas ali sim eu acho que foi pênalti. Sobre essa entrada do Arthur, eu acho que é discutível, tá? Porque é um lance que não sei se vai ter a leitura labial, provavelmente vai ter. Um jogo grande, um jogo da forma como foi, deve ter aqueles vídeos que postam de leitura labial. E deu para ver claramente o Arthur falando, pegou de raspão. E de fato pegou de raspão. Vai da análise do árbitro. Mas de fato o VAR chamou para expulsar. E acabou sendo expulso. Beleza, dá para entender. A partir daí veio um ataque contra a defesa. O Mano organizou o time sem mexer. Em determinado momento o Cristaldo mais centralizado. Em determinado momento o Cristaldo como seguro volante. Às vezes o André mais centralizado, como sendo esse cara mais avançado.
outros momentos o Alisson, tanto é que o pênalti, o pênalti pro Inter, o terceiro pênalti, inacreditável, 3 pênaltis, e mesmo assim não conseguiram nem sequer empatar. Meu Deus. E no lance do pênalti, o André estava fazendo a meia esquerda, né? E o Alisson mais centralizado. Como eu falei, mexeram nesses caras com esse jogador a menos para ver quem ficava pelas pontas. E acaba que o André erra o timing do corte de cabeça e erra o bote no Aguirre. Não precisava. O Aguirre é um lateral que não faz muitos gols. Se ele tiver 10 gols na carreira, é muito. Não precisava dar o bote. Ele dá o bote, erra o bote e é marcado o pênalti. O Alan Patrick vai para a cobrança e perde o pênalti. Perde o pênalti, bate a bola na trave. E aí o que eu posso dizer? No segundo gol ele saiu fazendo caretinha pro Thiago Volpe. Faz caretinha agora que você perdeu o pênalti. Faz a caretinha agora que perdeu o terceiro pênalti, que jogou fora o ponto do Inter. Faz a caretinha. Faz a caretinha. Cara, bem feito. Bem feito. Foi provocar, se lascou. Teve ajuda da arbitragem, só faz gol de pênalti e nem isso conseguiu fazer. Então, assim, bem feito. Cara, assim tem que se lascar mesmo. Ainda bem que perdeu o pênalti, ainda bem para nós. Vitória do Grêmio, 3 pontos importantíssimos. O Grêmio tá longe de ter um futebol brilhante, é muito mais porque o Inter é horrível. Conseguiu ter 3 pênaltis, um jogador a mais e conseguiu perder, jogando em casa. Tá sem moral até com a torcida, não teve nem 30 mil pessoas. Fora que colocou o ingresso do Grêmio lá nas alturas e mesmo assim a torcida do Grêmio lotou porque teve a ajuda do Grêmio para diminuir o ingresso, né? Enfim, baita vitória do Grêmio, notícias muito boas. A principal delas é a sua utilização de 3 defensores na saída inicial, Marcos Rocha vindo para milícia 3 zagueiros, puxando um ponta para a linha de ala, e o William estreando muito bem. Notícia ruim é mais uma lesão, dessa vez do Carlos Vinícius. Outra notícia ruim é a expulsão do Arthur. Mas dane-se, a gente venceu, e é isso que interessa. Sobre o Bernabé também teve a expulsão dele, bem feito. Vai cavar pênalti? Tem que se lascar mesmo um cara desse. Porra, mal intencionado, sem caráter. Não tô falando que ele tá errado em cavar o pênalti, mas o juiz é tão ruim que foi na dele. E é por isso que falam, tanto, tem que parar de simular, atrapalha o juiz. O juiz é ruim e marca. Eu não condeno o jogador por simular. Porra, se eu tivesse ali, talvez eu simulasse também. Porque os caras são tão ruins, tão sem personalidade, que vale a pena, né? Vale a pena roubar no Brasil. Vale a pena o cara simular no Brasil. Essa que é a questão. Não faz sentido parar porque você é beneficiado fazendo isso. Se ao invés de dar o pênalti pro Inter desse amarelo por simulação, ia parar com essas simulações. Só que não tem essa personalidade, não tem essa coragem. E é por isso que é tão nojento o futebol brasileiro dessa forma. 3 pênaltis, uma expulsão e mesmo assim o Grêmio sai com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.